Nós vamos ler a Bíblia, e o livro que nós leremos é Isaías, capítulo de número 6. O versículo que nós leremos é apenas o versículo de número 1. Por que não aproveitarmos e lemos até o versículo de número 5? Está escrito assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 sobrevoavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as colunas, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu sou um pregador apaixonado desde quando comecei a ministrar a palavra de Deus, e vinha compartilhando isso com o Vinícius. Aos 15 anos de idade, minha primeira paixão foi conhecer, desfrutar, aprender, absorver o que a Bíblia nos proporciona. Tive o privilégio de ter o meu ministério mentoreado por grandes homens que passaram pela nossa cidade e deixaram rastros de contribuição significativos na nossa formação, pela paixão que tinham pela palavra. Desde muito cedo comecei a participar de escolas bíblicas de obreiros, e isso era algo muito entusiasmante, porque desde os 15 anos lá estava aprendendo, conhecendo, desenvolvendo o amor pela palavra. Tinha diversos desafios que talvez façam parte dos desafios que alguns dos nossos irmãos que aqui estão possuem. A dificuldade de entender o que é de fato a Bíblia, sabendo que ela é a palavra de Deus, mas qual é a lógica em todo esse texto? Existe uma linha, uma ordem, uma cronologia, o que ela fala, o que ela está querendo dizer, porque este profeta vem antes, este vem depois. A dificuldade de entender o porquê há 2, 3 livros, 4 falando sobre o mesmo período histórico, principalmente na antiga aliança. Inserir profetas na linha do tempo de Israel, para mim sempre foi algo muito complexo. Porém, todas as vezes que eu sou colocado diante de um desafio, a minha resposta sempre foi muito boa: buscar as ferramentas necessárias para que este desafio seja rompido. Então, diante destas objeções, ao invés de desistir por não estar entendendo, eu procurava entender, e foi buscando entender, compreender e saber pelo menos me situar na Bíblia Sagrada, nesta linha temporal da narrativa bíblica, que fragmenta a história e desenha pela inspiração de Deus quadros que servem para nos motivar, orientar, para direcionar a nossa vida. Que eu comecei a criar paixões específicas de forma muito peculiar por alguns livros. Não temos dúvidas que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e toda ela é inspirada por Deus. Ela é apta para corrigir, para ensinar, para formar em justiça. Você pode não conhecer muito sobre grego, sobre hebraico, você pode não entender sobre aramaico, você pode não ter conhecimento algum sobre latim, você pode não entender o que é exegese e hermenêutica, você pode não saber fazer uma boa análise exegética, mas ao abrir a Bíblia, você ouvirá Deus falando com você. A Bíblia por si só fala. Deus se comunica conosco pela sua palavra, e toda ela trará uma mensagem para nós, uma mensagem que culmina na mensagem que é Cristo, converge em Cristo. Contudo, em que pese sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, todos nós aqui, seres complexos,
envolvidos em um misto de alma, espírito e corpo, cheio de manias, sentimentos, paixões, vindo de formações distintas, como folhas brancas inscritas pela sociedade onde estamos inseridos, pela família que crescemos, pela igreja que pertencemos. Vamos criando as nossas paixões, vamos desenvolvendo as nossas afinidades. E talvez, se esta fosse a oportunidade para você contar qual livro da Bíblia você mais ama, você me responderia: pastor, eu gosto de toda ela, mas eu sou apaixonada pelo livro dos Salmos. Sou apaixonado pelo livro dos Salmos, sim. Um livro fantástico, fascinante, pois não retrata o coração de Deus, retrata o coração do homem para Deus. Enquanto toda a Bíblia remete de forma enfática na mensagem do céu para a terra, o livro dos Salmos faz uma curva e mostra uma mensagem da terra para os céus. Aqueles que nem em Deus acreditam cultivam o livro dos Salmos, e é comum nós estarmos caminhando, andando pelas rodovias e encontrarmos caminhões com adesivos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou visitarmos casas de tradições religiosas distintas e a Bíblia estar aberta, e ela estar aberta no Salmo de proteção. Qual é o Salmo de proteção, pastor? O Salmo 91. Cutuca seu irmão do lado e diga: a Bíblia está aberta no Salmo 91. Às vezes deixam, mas outros já vão dizer: pastor, eu gosto sim dos Salmos, porém eu sou apaixonado por história, e não tem coisa melhor do que navegar pelas páginas deste conjunto histórico da antiga aliança e descobrir como Deus conduziu o seu povo através da sua soberana vontade nos cenários mais complexos, mostrando que Ele é o Deus de Israel, e sempre foi, sempre será, o que coordena todo o universo. Nada escapa das suas mãos. Vendo os livros históricos, nós encontramos isso, momentos de dificuldade, onde o povo estava prestes a sucumbir, e de repente Deus levantava alguém talvez sem habilidades suficientes para enfrentar o desafio à altura, mas era como se Deus dissesse: eu não estou preocupado com as suas habilidades. Quando eu te levanto, eu me responsabilizo por colocar nas tuas mãos o que você precisar para enfrentar os desafios. Desde os Juízes nós vemos por mais de 14 vezes Deus fazendo isso, pegando alguém que tinha medo, e porque tinha medo, esmagava as uvas no ambiente de uvas, substituindo elas e colocando trigo no lagar, fugindo de quem o ameaçava. Deus chega para ele e diz: não tem problema, é você que eu quero, eu sou o menor, Senhor. E Deus dizia: não importa, é com você que eu vou contar. Outros já vão dizer: pastor, eu gosto dos livros apocalípticos, e sobre eles nós temos dois sentimentos. Eu, pelo menos, carregava um que divergia de você que gosta do livro de Apocalipse. Lembro que desde criança cresci em uma família de tradição evangélica, e minha mãe, minha primeira professora da escola bíblica dominical, todas as noites, pastor Rafael, sentava à beira da cama comigo com uma Bíblia, pastor Ailton, que eu ganhei de presente do saudoso pastor Alvino Borba, ilustrada, uma pequena Bíblia, o pastor da congregação de Santa Rosa, e ela sentava na cabeceira da cama, eu e minha irmã, e começava a contar as histórias da Bíblia, e isso ficou cravado na minha memória afetiva e faz parte da minha formação. Por isso talvez o desejo por conhecer mais a palavra. Porém, tinha momentos, meu coração acelerava, e esses momentos eram comuns quando ela começava a ler o livro de Apocalipse. Uma criança ainda, começa a ouvir que o monstro aparece, a serpente surge, e de repente metade da população é devastada, 1/3 morre, desaparece, e os rios viram sangue. Aqueles seres iam criando imagem na minha mente, e quando a mãe levantava e apagava a luz, parece que imediatamente a minha mente projetava aquilo através da imaginação, e eu via no quarto e dizia: mãe, só um minuto. Pois não, filho, tem como deixar a luz acesa, porque eu não vou conseguir dormir. O livro de Apocalipse traz, ou livros apocalípticos, porque nós temos um livro de Apocalipse,
mas a linguagem apocalíptica está em pelo menos outros 3 livros, como por exemplo Daniel, Ezequiel, Zacarias. Esses livros que contam esses simbolismos como uma linguagem de vitória, uma linguagem que ocultava dos inimigos do povo de Israel a bandeira que já havia sido alvorada por Deus, dizendo que o povo poderia estar sofrendo o que fosse, a vitória já era garantida, pois o Senhor havia decretado ela sobre o seu povo. Livros como os livros de poesia, aí as irmãs vão dizer: pastor, eu gosto dos livros de poesia, principalmente aquelas mais romantizadas, que viajam nas poesias de Salomão. Contudo, de todos esses livros, sejam eles os livros da lei, históricos, sapienciais, poéticos, profetas maiores e menores, Novo Testamento, o Evangelho de Cristo pelas 4 perspectivas, o histórico de Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, ou o livro de Apocalipse, de todos eles, o livro que eu mais gosto é o livro de Isaías, pois o livro de Isaías traz algumas verdades para a minha vida, e delas eu gostaria de compartilhar apenas algumas para vocês. A história de Isaías me fascina, porque mais do que este livro, esta obra literária ser riquíssima em conteúdo, em mensagem, ele é o único livro da Bíblia que supera o livro de Salmos em número de palavras distintas. São mais de 2.185 palavras diferenciadas que só o autor de Isaías insere neste livro. Enquanto Atos tem dezenas de autores, enquanto Salmos tem dezenas de autores, Isaías o supera sendo o único autor, mostrando a mente brilhante do autor. Ele é o único livro referenciado no Novo Testamento por mais de 150 vezes de forma indireta. Jesus fala sobre ele, os apóstolos pregam sobre ele, a sinagoga referencia ele, mais de 50 vezes de forma direta, entre elas a própria mensagem incorporada quando Cristo a lê, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para pregar liberdade aos cativos. Era como se ele estivesse dizendo: o que Isaías pregou agora está se tornando realidade, este dia é agora. Mais do que o livro de Isaías ser um livro fascinante que se assemelha à Bíblia e pode ser dividido em 39 capítulos iniciais, que falam de um tratamento exclusivo de Deus, e os outros de promessas, como a Bíblia, que tem 66 livros, 39 na Antiga Aliança, 27 na Nova. Este é o livro de Isaías, porém, como disse, a história dele me fascina. E a história de Isaías é diferente da maioria da história dos senhores e senhoras que aqui estão. Porque Isaías recebe o privilégio que poucos de nós recebemos. O privilégio que 1% da população mundial recebeu. O privilégio de nascer em um berço milionário. Isaías nasce em uma família estruturada, uma família rica, uma família próspera, que além de possuir a riqueza financeira, monetária, o poder do dinheiro, possuía o poder político, pois era uma família real. E é isso que faz com que Isaías recebesse uma formação exclusiva, magiando o palácio, sendo convocado por ser sangue nobre para integrar, perlustrar os bancos acadêmicos de Jerusalém, receber uma formação da família real, não sofrer os dissabores que a maioria de nós aqui já sofremos, o dissabor de ter que acordar cedo para brigar por um espaço no ônibus, a fim de chegar ao teu trabalho pelo menos descansado, se você conseguir um espaço para sentar, o que muitas vezes é difícil. Chegar correndo no trabalho, ter que esquentar a comida porque não havia condições de se alimentar em qualquer lugar próximo. Outros ainda que enfrentavam o sol todos os dias, após saírem quando o dia estava amanhecendo, a luz do sol estava raiando, de bicicleta, com a marmita na garupa, trabalhando na roça, trabalhando sobre construções civis.
Isaías não precisa passar por isso. Isaías não passa pelo que muitos aqui passaram nesse período pandêmico. Quantos aqui tiveram que enfrentar o descaso dos tratamentos públicos de saúde? De saber que você tem uma boa estrutura, um bom trabalho, uma boa casa, uma boa família, mas quando o sistema colapsa, você chega diante de alguém que vai dizer: não tenho o que fazer, espere. Isaías nunca precisou acordar cedo, ou ter seu pai e sua mãe acordando cedo para pegar uma senha na fila do SUS, a fim de que fosse atendido 2 horas da tarde. Tudo que ele precisava ele tinha, tudo que ele desejava a sua família o entregava. Ele recebe tudo o que a maioria de nós sonha em pelo menos dar para os nossos filhos. Contudo, Isaías ainda tinha um vazio dentro do seu coração, pois ele surge em uma tradição diferente da nossa, cuja riqueza não é a ênfase principal de anseio de um homem ou de uma mulher. Sim, nós sabemos que todo judeu é um povo abençoado, todos os judeus são abençoados por Deus, e boa parte dos judeus cultivam a riqueza. Grandes milionários no mundo hoje são judeus, revolucionários nas ciências foram judeus. Contudo, mais do que saber administrar a riqueza, Isaías cresceu ouvindo histórias de algo que o dinheiro não compra. Isaías foi embalado dezenas e dezenas de noites pela sua mãe, cantando os cânticos de livramento que o seu Deus deu para Israel, quando do Egito estava fugindo, e o faraó o tentava capturar, e de repente Deus dizia: não tem problema, pode ser montanha de um lado, montanha do outro, a ameaça atrás, eu abro o mar e vocês passam, porque quando tenho promessa ninguém morre na véspera. Ouvindo as histórias de um povo que poderia ser chamado de piolho, afinal a palavra hebreu significa isso, uma maldição para os impérios, nômades que percorriam a terra, mas que não andavam aleatoriamente, porque cada passo que era dado sob a orientação ou de uma coluna de fogo durante a noite, ou de uma coluna de fumaça durante o dia, que alguém poderia perguntar: o que é isso? E Moisés no mínimo responderia: é Deus nos guiando pelo seu GPS celeste. A gente não anda se Ele não mandar, a gente não para se Ele não mandar. Isaías cresceu ouvindo a história de um Deus que chama alguém do nada, Ele faz promessas e cumpre, se este alguém estiver disposto a sair de sua casa, da sua terra, da sua parentela. Ele cresce ouvindo as histórias dos juízes, que em cenários críticos de Israel recebiam uma porção do Espírito. Sansão recebe força, Gideão recebe coragem, Débora recebe estratégia, Daniel recebe, Jefité recebe. Cresce ouvindo histórias de um Deus que chama alguém de trás de ovelhas malhadas, desprezado, rejeitado pelos irmãos, abandonado pela família, e mesmo em detrimento a todo esse abandono, Deus se levanta e diz: eu achei alguém segundo o meu coração, e esse vai ser rei. Ele cresce ouvindo experiências de sacerdotes, de reis e de profetas. As experiências de sacerdotes, de reis e de profetas criam na mente de Isaías um ideal, uma referência, diferente da nossa geração de adolescentes e jovens, que se referenciam pelas figuras midiáticas, principalmente por canais da internet, ídolos do futebol, do esporte. Alguém corta o cabelo, no outro dia está todo mundo com o cabelo parecido. Não, Isaías, como um bom judeu, tinha o desejo de ser como as referências do seu povo, referências que são cravadas em um memorial na Bíblia, chamado Heróis da Fé. A eles Isaías se inspirava, a eles Isaías o admirava. Porém,
O desejo de viver essa experiência com Deus, com a transcendência, com a glória, com a divindade, com os céus, fez com que Isaías desejasse pelo menos estar vinculado a algo que fosse de responsabilidade ministerial, e isto para ele foi um problema. Por quê, pastor? Porque na antiga aliança existiam apenas 3 ministérios credenciados por Deus. O primeiro ministério era o ministério de sacerdote, e para ser sacerdote haveria a necessidade de ser da família sacerdotal, da tribo de Levi, descendente de Arão, e Isaías não era. O seu desejo de se envolver com o divino, com o sagrado, com o eterno, era limitado pelo caminho do sacerdócio, porque ele não poderia ser. Porém, havia uma segunda possibilidade. Qual é? A de ser rei. Só que Isaías estava inserido no reino do sul, diferente do reino do norte, pois no reino do norte as rebeliões foram ininterruptas, fazendo com que mais de 19 reis assumissem o trono sob 9 dinastias, um rompendo contra o outro. 9 famílias. No reino do sul, apenas uma família reinava, e todos eram descendentes de Davi. E Davi gerou o seu tio. Logo, Isaías não poderia ser rei, porque ele não era filho de rei, ele era sobrinho do rei. Contudo, Isaías se lembra de um outro ministério, e no curso histórico este outro ministério não precisava ser filho de sacerdote, não precisava ser filho de rei para exercer esta chamada. Bastava ter coragem para ouvir o que Deus fala, e ousadia para entregar o que Deus manda. A maioria dos profetas aparecem na Bíblia sem nenhuma chamada extraordinária, aparecem vaticinando, profetizando, liberando oráculos, liberando decretos. Isaías entende que essa chamada cabia dentro da sua realidade, e sem ninguém o chamar, porque desde o primeiro capítulo Deus não se revela a ele, sem ninguém aparecer a Isaías, ele coloca o seu sermonário debaixo do braço e começa a pregar. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. São 5 capítulos das pregações de Isaías. E as pregações de Isaías eram duras, pesadas, eram críticas ferrenhas, fundamentadas, óbvio, porém críticas talvez sem um direcionamento profético de Deus sobre ele, que não eram questionadas por ninguém. Afinal, quem é louco de mandar o sobrinho do rei parar de pregar? Fala para mim. Se você fosse o pastor da congregação de Israel, e naquele dia o pastor que estaria pregando era o pastor Isaías, sobrinho do comandante da tua cidade, e ele começasse a dizer: ai desta igreja, ai daquele, alguém olharia e dizia: ele está dizendo isso porque é sobrinho do rei, e ninguém vai parar ele. Toda essa autoridade de Isaías faz com que ele desenvolva o seu ministério apontando a falha dos outros, até o dia que Deus resolve transformar a vida dele. Porque o que importa não é como a gente começa, o que realmente importa é como a gente termina. Tem muita gente que começa bem, se perde na metade e termina mal. Mas tem muita gente que começa mal, no meio do caminho recebe uma visita dos céus, e durante o processo as pessoas vão ter que olhar e dizer: como pode mudar tanto? E Deus dizendo: é porque eu escrevi um final diferente do começo. Eu preciso liberar uma palavra sobre alguém que me ouve aqui esta noite. Deus sabe muito bem dos teus primeiros passos, Deus sabe muito bem das tuas primeiras etapas, dos primeiros estágios, das primeiras dificuldades. Ele conhece. Antes mesmo de você nascer, Ele já havia projetado a tua vida e sabia das tuas limitações, as dificuldades que você enfrentaria no teu começo. Porém, Deus está dizendo: independente de como você começou, eu sou o Deus da tua história.
eu me responsabilizo pelo teu futuro. Afinal, há uma batalha na sua mente que é travada para entender qual é a voz de Deus no seu coração, no seu espírito, porque o diabo, seu adversário, lhe apresenta os seus primeiros passos e o seu começo, e faz questão de apresentar a sua tradição familiar, a sua herança genealógica, e dizer: a tua família não tem como, sempre foi assim, atrás de você nunca veio ninguém, todos os erros que o pai cometeu, o vô cometeu, você também vai cometer, o teu começo é esse, o teu fim também será. Porém, Deus se revela na noite desta reunião de sábado para olhar dentro dos olhos de alguém, pegar nas mãos de alguém e dizer: eu não estou preocupado com o que ficou para trás, pois eu não sou o Deus do ontem, eu estou ontem para dizer que o teu presente será diferente, e mais, anunciar que o teu futuro está nas minhas mãos. Se você acredita em palavra profética, levante uma de suas mãos, pois o Espírito de Deus está liberando para alguém aqui: o que tua mãe não foi, você será; o que os teus pais não foram, você será; aonde os teus pais não pisaram, os teus pés pisarão; o que tua família nunca teve, você terá, porque a tua história não é reflexo da tradição legada, a tua história é reflexo do que Deus escreveu na eternidade. Você é projeto de Deus, você é projeto de Deus, levante as suas mãos aos céus, e por alguns segundos, não deixe esta igreja em silêncio. Eu estou sentindo que Deus está enviando para a cidade da Lapa uma onda de renovo na noite deste sábado, para que o começo deste ano seja marcado com autoridade. Deus está dizendo: você não para, porque o teu futuro quem escreveu fui eu, quem desenhou foi eu. Vou deixar você adorar, eu vou deixar você. Quem tem glória, agora é a hora. Quem tem aleluia, agora é a hora, porque uma batalha está cessando na mente de alguém, uma batalha está caindo por terra agora. Deus está entrando e dizendo: a palavra final é minha. Eu sou Deus da tua história, eu sou Deus da tua casa. Recebe essa graça de Deus. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Olhos, eu já estou encerrando. Deus sabe do desejo do teu coração, e que independente das coisas erradas que você já fez, o desejo sempre foi de querer acertar. O desejo de Isaías era esse, o desejo de pregar, mesmo que o caminho que ele estivesse seguindo, pastor Ailton, fosse equivocado, o desejo dele era pregar. Só que o maior erro de Isaías não era apenas pregar sem ser chamado para pregar. O maior erro de Isaías é pensar que o fundamento da sua chamada está na terra. Ter a base do seu ministério consolidada no trono de quem lhe cobria. Eu imagino Deus olhando do céu para a terra, Vinícius, e aquele sorriso no canto da boca de Deus dizendo: você tem chamada. Só que para quem foi chamado, você precisa aprender algo: o teu ministério nunca será consolidado nas bases da terra. A tua chamada nunca será credenciada pela terra, sem antes ser credenciada pelo céu. A crise invade Jerusalém, e um belo dia o seu tio que estava no trono morre, sem ninguém avisar. O trono fica vazio. O coração de Isaías sangra, porque aquele era o seu tio. Mais do que isso, o seu desejo de não mais profetizar. Afinal, não fazia sentido. Ele chega no templo, em um cenário de crises terríveis,
em uma dor totalmente desestruturante. Se Isaías fosse membro da nossa convenção, pastor Rafael, ele chegaria com a carteirinha de profeta, jogaria no altar, pastora Nemi, e dizia: eu não quero mais profetizar. Ele chega no templo frustrado, com o coração sangrando. Só que eu imagino Isaías se aproximando dos átrios do templo. Isaías sai de casa, se arruma, e quando ele começa a chegar perto do templo, sem imaginar quem lhe esperava era o próprio Deus. Enquanto o coração dele sangrando saía de casa, andando pelas ruas de Jerusalém em direção ao templo, Deus já estava dizendo: está chegando Isaías, preparem o altar, nós precisamos mostrar para ele que a chamada dele vai começar a partir de agora. Glória. Coração de Isaías chorando e Deus preparando uma das maiores revelações da sua história. O coração de Isaías preocupado e Deus preparando uma das maiores manifestações da sua glória para alguém na terra. Isaías saindo de casa com a alma sangrando e Deus dizendo: se eu fosse você, eu já parava de chorar, porque você não sabe o que eu preparei para você dentro da minha casa. Você pode sair de cabeça baixa daí, de onde você está, em direção aonde eu estou, mas se eu fosse você, eu erguia a cabeça, porque o que eu preparei aqui é muito maior do que aquilo que você perdeu lá. Eu preciso ser profeta nessa noite, até porque eu tenho que orar. Eu estou pregando para pessoas que enfrentaram crises e perdas durante estes 2 últimos anos. Eu estou pregando para gente que começou o ano de 2022 com a sensação de perda, a sensação de frustração, pastor Ailton, a sensação que carcome a alma, que frustra as expectativas e fez você começar o ano sim, porém não tão empolgado como você desejava. Esse ano parece que vai melhorar. Não, na tua cabeça não, as coisas continuam assim. Eu tive grandes perdas, as coisas foram desestabilizadas no meu futuro, os projetos caíram por terra, e Deus estava dizendo: enquanto você estava lamentando pelo que se foi, eu já estava construindo algo maior para te revelar. Halácia por apaui, camanduraia sede colabandaraia. Eu não sei qual foi a tua perda ou quais foram as tuas perdas, mas diante do cenário de crise que você está vivendo, o Senhor está dizendo para alguém: não há nada que você perdeu que eu não tenha em dobro para colocar na tua mão. Não há nada que se foi no percurso que eu não tenho 10, 100 vezes mais para te entregar. O que nós precisamos entender é que na vida de quem Deus escolhe, não existem perdas, existem substituições. É Deus dizendo: eu tiro uma referência pequena, eu tiro uma base pequena para te mostrar que existe um trono que a morte não atinge, existe um trono que a morte não esvazia, existe um trono que ninguém substitui. Este trono não está embaixo, é um alto e sublime trono. Isaías, enquanto você chora por coisa pequena, você precisa entender que eu sou Deus de coisas grandes na tua história. Eu sou Deus de coisas grandes. Quem acredita nessa palavra? Esse foi o tempo que Deus substituiu algumas bases de alguém aqui. Esse foi o tempo que Deus desestabilizou as nossas confianças, pastor Ailton. É um tempo de revolução de Deus, meu amigo. Deus está revolucionando, porque Deus não aguenta mais. Permita-me utilizar essa linguagem antropopática. Deus não aguenta mais ver o seu povo caminhando pela mediocridade, vivendo no raso, sem experiência com o eterno, sem experiência.
Deus não aguenta mais ver você lutando com ferramentas naturais, batalhas que são espirituais. Deus não aguenta mais olhar para a gente vivendo um período de escassez, de crise, um momento de limitações, e Deus está dizendo: eu estou substituindo referências, eu estou mostrando para minha igreja que o que sustenta nunca esteve na terra, sempre esteve no céu. O que consolida nunca esteve na terra, sempre esteve no céu. Deus tirou os teus olhos das tuas bases, porque você não tinha mais para onde olhar quando as bases se quebraram, e Deus lhe faz um convite na noite deste sábado: comece a erguer os olhos, porque a partir de agora eu serei a tua referência. Chamando Calácia, levante as suas mãos aos céus. Eu preciso profetizar. Tem gente que confiou muito na palavra do homem, tem gente que confiou muito no emprego, tem gente que confiou demais nas projeções, e Deus tirou a empresa, Deus fez o homem mentir, Deus desestabilizou, só para olhar para você e dizer: comece a acreditar no que eu estou dizendo, porque o que eu tenho para a tua vida não tem homem na terra que te dá. Oh glória, oh glória, oh glória. É tempo de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Se você recebe isso pelo Espírito, crave isso no seu coração. É tempo de vivermos o extraordinário. É tempo de caminharmos como se estivéssemos voando, pois os nossos pés pisarão na terra, mas a nossa mente estará conectada no céu. É tempo de abrirmos as nossas bocas para adorar a Deus e pararmos tudo o que estiver acontecendo do lado de fora, porque o barulho que a gente vai ecoar daqui vai fazer com que aquilo que está do lado de fora fazendo festa pare para ouvir o som da igreja, que replica o som do céu. Está chegando a hora, e permita-me ser ousado, esta hora chegou, que Deus vai confiar na sua mente ideias extraordinárias, porque você vai deixar de buscá-las na internet, nas ferramentas digitais. Vai chegar a hora, e ela já chegou, em que as ideias virão, porque você dobrará o joelho e dirá: Deus, eu sei que eu preciso de algo do céu. Unge a minha mente, unge a minha alma. Eu quero negócios frutíferos. Chegou a hora de vivermos o extraordinário, e a partir deste momento, quando nós nos referenciarmos pelos céus, pastor Ailton, Deus vai entregar nas nossas mãos governo. Chegou a hora que os maiores negócios de Lapa serão coordenados pelos crentes desta igreja. Chegou a hora que as autoridades dessa cidade sairão do culto de oração, porque entenderam a chamada de Deus. Chegou a hora que os nossos cultos serão tomados por tanta glória, que haverá necessidade de 3, 4, 5 cultos no domingo, porque Jesus vai salvar